Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Estamos felizes e agradecidos por Deus nos conceder mais um dia de vida e agradecidos a todos vocês que estudam conosco e compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos também agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Dira Oliveira, é de Capim Grosso, na Bahia. Genésio Miota, de Caldas Novas, em Goiás, está parabenizando o Márcio Muniz, que é da Igreja do Portal, lá em Caldas Novas. Parabéns ao Márcio Muniz. Severino José Alexandre está parabenizando Williane, que está completando hoje 10 anos de idade. Parabéns, Williane. Marisete Bazânia, de Curitiba, no Paraná. Gleice Ricardo Rodrigues e a esposa Nilda são lá de Caaporana, Paraíba. Helena Araújo Costa está mandando aqui um alô especial para Lilian, lá na Suíça. A Helena compartilha com ela os estudos com a Lilian todos os dias. Que Deus abençoe a Lilian e todos os demais que recebem esses estudos por compartilhamento. Nós iremos orar. Querido Pai, nós te damos graças pela vida, por mais este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando sabedoria, entendimento, compreensão, que possamos tomar a decisão de viver na prática os ensinamentos que nós aprendemos em Tua Palavra, Pai. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que têm seus problemas, suas necessidades, suas lutas, suas dificuldades. Dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade, Pai. Pedimos também uma bênção especial para os aniversariantes de hoje, o Márcio Muniz e também a Williane, e todos os demais aniversariantes, e aqueles que nos pedem orações, Pai, que recebam as bênçãos, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma semana de estudo, e para nós foi muito bom estarmos com vocês cada dia da semana, e hoje nós finalizaremos então este estudo da semana. Falamos aqui a respeito de motivação e preparo para a missão. A motivação é nós falarmos para as pessoas aquilo que Deus fez e que Deus faz por cada um de nós. Uma vida transformada que nós tivemos pelo poder de Deus. Muitas pessoas viviam uma vida, quem sabe, na orgia, nas farras, vivia uma vida nas bebedeiras, e de repente foi tocado pelo Espírito Santo. Quem sabe alguém deu um folheto, quem sabe alguém convidou para ir assistir um culto, e ali o Espírito Santo tocou nessa pessoa, e hoje é uma pessoa transformada, é um líder na igreja. Eu sei que muitos de vocês conhecem pessoas assim, e nós queremos aqui, irmãos, enfatizar que a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, ela é mais penetrante do que a espada. E quando nós tomamos a Bíblia em nossa mão e começamos a lê-la, e com espírito de oração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento, com certeza a nossa vida ela será transformada. Muitas pessoas são cristãs, mas não compartilham nada do que Deus faz por elas. Muitas pessoas vivem acomodadas, só querendo receber de Deus as bênçãos, quem sabe um emprego, quem sabe uma cura de uma saúde, enfim, são tantos os pedidos que nós fazemos a Deus, e nós recebemos as bênçãos e nós ficamos calados, nós não falamos. Nós precisamos, irmãos, falar, assim como aquelas mulheres que foram no domingo pela manhã ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, e chegando lá encontraram a pedra removida, entraram no sepulcro, não viram nada, Jesus já não estava ali, e aí apareceram 2 anjos e disseram para elas: olha, vocês estão procurando aquele que, entre os mortos, aquele que vive? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. E elas, maravilhadas, saíram correndo para contar aos discípulos esta maravilha da ressurreição de Jesus. Elas estavam empolgadas, animadas, porque essas mulheres, elas acompanhavam o ministério de Jesus e elas é que davam suporte financeiramente
a Jesus e aos discípulos para se manterem. Elas eram fiéis seguidoras de Jesus. E quando receberam então essa notícia, elas ficaram maravilhadas e correram para anunciar. Só que os discípulos estavam céticos, duvidosos, não tiveram aquele ânimo, aquela empolgação das mulheres. E Pedro então saiu correndo e foi até o sepulcro. E chegando lá, realmente a pedra estava removida, Jesus, o corpo dele não estava lá, apenas os panos, de linho que o estavam envolvendo, e ele ficou admirado e voltou para casa. Vejam a diferença. Uns ficam maravilhados e saem para contar, e outros ficam admirados e ficam calados, vão para casa. Em qual grupo nós nos enquadramos? Naqueles que contam todas as bênçãos? São tantas as bênçãos, irmãos, que nós recebemos, às vezes são bênçãos pequenas e que vão se acumulando, e essas bênçãos precisam ser compartilhadas. Nós não podemos ficar calados, guardar para nós, porque o que Jesus fez por cada um de nós, dar a vida, morrer pelo ser humano, quem faria isso? E Jesus, que era Deus, se humilhou, se tornou um de nós para poder viver entre nós, sofrer como nós sofremos e aí entregar a sua vida, porque ele não pecou, ele é o único que podia morrer, porque ele era Deus. E então, ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele tinha vida nele mesmo, e aí ele aparece para os discípulos, primeiro aqueles dois que estavam indo para Emaús, e eles conversando, Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando? Você não estava aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? E aí Jesus começou a falar tudo o que estava escrito a respeito dele no Antigo Testamento, no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, nos Salmos, nos Profetas, e aí Jesus desaparece novamente dali. Mais tarde Jesus aparece entre os discípulos na casa onde eles estavam. E a casa estava trancada. Jesus entra ali e diz, Pai seja convosco. E aí eles ficam com medo, pensam que é um fantasma. Irmãos, Deus, ele se manifesta a nós, Jesus, ele está sempre conosco e às vezes nós não estamos percebendo que é ele que está conosco. Nós temos medo. Nós precisamos mudar de atitude, irmãos. Nós precisamos estar certos da presença de Deus em nossa vida, em todos os momentos, em todos os lugares, onde quer que nós estivermos, Deus está ali. E Jesus então precisou de comer com eles para provar que era ele, porque fantasma não come. Era a crença que eles tinham naquela cultura grega, que criam nessas coisas. E os discípulos e os judeus já haviam assimilado isso e já criam também nos fantasmas. Agora sabemos que fantasma não existe, a pessoa não volta, quem morreu não volta, está no pó da terra. São demônios que aparecem em forma de pessoas que às vezes nós conhecemos e aí nós pensamos que é o espírito da pessoa que está aparecendo, mas não, é o engano de Satanás. Agora ali estava Jesus com eles. E Jesus disse, olha aqui, as cicatrizes na minha mão, podem pegar em mim, olha, eu sou de carne e osso, porque fantasma não tem nada disso. Então, depois, Jesus diz para eles assim, olha, vocês permaneçam aqui na cidade em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, para que vocês possam ser minhas testemunhas. E os discípulos só foram revestidos de poder 10 dias depois que Jesus havia voltado para os céus. Foi no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Jesus estava sendo entronizado no céu e o Espírito Santo foi enviado. E o Espírito Santo veio como línguas de fogo, porque naquela ocasião precisava de algo extraordinário para que pudesse mover com os discípulos os sentimentos deles. E eles então foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas de pessoas de outras nações que estavam ali em Jerusalém para a festa. E então, quando Pedro começou a falar, cada um entendia na sua própria língua o que Pedro estava falando, porque os discípulos, os outros 10, eles iam, cada um recebeu um dom de língua e ia traduzindo para aqueles grupos de pessoas que estavam ali e que entendiam a língua que ele estava falando. Então esse foi o dom de línguas que Deus deu, de falar línguas de outras nações. Essa questão de língua estranha que ninguém entende, isso foi um problema que houve lá em Corinto,
na igreja de Corinto, Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 14, a igreja era cheia de problema, e aí eles faziam essa barulheira toda de falar línguas que ninguém entendia. Paulo falou assim, olha, é melhor vocês ficarem calados, falar 2 ou 3 palavras que a pessoa entenda, porque edifica. Agora fala o que os outros não entendem, o que vai servir? Nada. Então Paulo repreendeu. Então hoje também, muitas pessoas ainda não entendem que essas línguas que eles falaram eram línguas de outras nações, e não essas línguas que falam e ninguém entende nada. E Deus, irmãos, está pronto a nos capacitar para a missão, mas para isso nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo em nossa vida, o batismo do Espírito Santo, e precisamos pedir diariamente, não é somente uma vez na semana ou no mês, é todos os dias, quando nós formos orar, pedir que o Espírito Santo nos encha, que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, possamos ser usados por Deus para testemunharmos daquilo que Deus fez por cada um de nós. E então, após os discípulos serem batizados com o Espírito Santo, eles perderam o medo dos judeus, começaram a falar com intrepidez, e naquele sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E essa igreja cristã primitiva, ela vivia em união, em amor, tinham tudo em comum, eles repartiam com os pobres que não tinham nada, iam de casa em casa orando, partindo o pão. Esse era o sentimento que havia nesses primeiros cristãos. E é um sentimento que nós hoje gostaríamos de ter também em nossa igreja. Só que a maioria de nós não temos buscado o batismo do Espírito Santo em nossa vida, porque isso só é possível mediante a presença do Espírito Santo em nós. Se nós buscarmos a presença do Espírito Santo, o batismo diário, nós seremos transformados, e a nossa igreja será também como a igreja primitiva, onde havia tudo em comum e eles estavam sempre prontos a servir e ajudar uns aos outros. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana, estudando a Bíblia. Nós retornaremos no domingo para dar sequência a esta série, Missão de Deus, Minha Missão. Mas queremos lembrar, não deixe de ter alguém na sua oração, o nome de alguém. Ore por quem você deseja falar de Jesus, por quem você deseja levar uma palavra de salvação. Ore por essa pessoa, porque o Espírito Santo vai trabalhar, e quando você for falar, ela já estará pronta a ouvir o que você tem a dizer. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, e não nos esqueçamos, Jesus, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.